Fala galera do sexto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Aqui é o professor Carlos falando e nesta aula nós iremos ver o sistema numérico. O que seria isso? Seria a maneira pela qual você diz, né, os números em inglês. Como é que eu faço para contar os numerais de 1 a 1000, por exemplo, né? Qual seria o uso, né? Como é que eu faço para contar? Como é que eu aprendi a contar em português de 1 a 1000 e como é que eu faço para também contar de 1 a 1000 em inglês? Então, se liga nessa aula, você vai fazer uns exercícios nas páginas que eu vou mostrar aqui, mas antes eu vou explicar o sistema numérico, como funciona, para que você possa, de uma vez por todas, conseguir contar, né, os numerais de 1 a 1000. Vamos lá? Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês as famílias, né, as famílias dos sistemas numéricos, dos números. Esse da primeira coluna é a família base, ou seja, esta família base é aquela onde você aprende, né, quando pequeno, nas aulas de inglês aí dos anos anteriores, só que a gente aprende apenas de 1 a 10, ou seja, a gente esquece de aprender o 11 e o 12, porque a primeira família, a família base, ela vai de 1 a 12. Por que vai de 1 a 12? São esses números aí que eles não se repetem. Você vê aí o 1, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, 11 e 12. São esses a base, né? Estes números aí, eles vão se repetir de uma maneira diferente, vão se diferenciar, vão também ser derivados de outros, né? E assim vai. Então, a primeira família você deve aprender, você deve ter conhecimento de cor, que é a base mesmo. Você vai precisar dessa base para formar outros números, ok? Então, se você já sabe muito bem, se você ainda não domina essa família base aí, você precisa fazer com que ela fixe na sua mente, faça repetições, escreva várias vezes de 1 a 12 e assim você irá ficar bem craque, digamos assim, e saber de cor aí os números de 1 a 12, ok? Na segunda família, você tem aqui a família teen, ou então conhecida também como a idade do teen, ou teenage. O que é isso? Na nossa vida nós temos várias faixas etárias de idade, né? Vários períodos da vida, várias fases. E vamos supor aqui que de 1 a 12 você ali é uma criança, né? Um kid. Né? Lembra aí dessa palavra, kid? Então você é kid. Antes você é um baby, né? Antes você é o júnior, né? Kid são palavras e expressões usadas para essa faixa etária de idade aí, essa faixa etária de 1 até 12 anos. Vou colocar aqui até 10, né? 10, 11, 12. São a faixa etária kids, né? Que é criança. Agora, quando a gente chega na faixa etária aqui da idade do teen, que é de 13 a 19, é a idade onde você já começa a ficar mais velho, começa a entrar na fase da adolescência. E adolescente em inglês, para você ter uma ideia, é teenage, que é essa palavrazinha aqui, ó, teenage, que quer dizer a idade do teen, né? A idade onde os números eles vão sempre terminar com a palavra teen. Então, teen é sempre associado a adolescente, a jovem. Você vai ver esse nome aí em alguns lugares. Quando você se deparar com ele, você já sabe que teen quer dizer jovem, adolescente, né? Essa faixa etária de idade aí, ok? Então, quais são as famílias do teen? Você tem a partir do 13, que é o 13, aí você tem o 14, que é 14, o 15, que é 15, o 16, que é 16, o 17, que é 17, o 18, que é 18, e o 19, que é 19, ok? Essa é a família do teen, é a família do teenage, da idade do teen, ok? Então, se você ainda não conhece, não sabe,
memorize ela também, né? Porque ela é importante, ela vai intermediar aí entre a base, que é a família base, né? Com as dezenas, que é a família da dezena. Então ela vai intermediar, ou seja, vai ser aí o meio termo entre essas duas grandes famílias, ok? E como é que eu faço para memorizar? Basta você reescrever quantas e quantas vezes até que fica fixo na sua mente a escrita e também a pronúncia. Isso se você quiser aprender de fato inglês e saber contar de 1 a 1000, então você vai precisar fazer essa atividade, esse exercício. Aparenta ser cansativo, mas é necessário, ok? Próxima família é a família da dezena, essa aqui que você está vendo. A família da dezena, pessoal, é porque ela vai ser de cada 10 números base, né? De cada 10 números base você tem aí a dezena, né? Então, olha só, começando com o 20, aí você tem aqui a palavra 20, né? A palavra 30, que é 30, a palavra 40, que é 40, a palavra 50, que é 50, o número 60, que é 60, a palavra 60, o número 70 é 70, o número 80 é 80 e o número 90, 90. Se você observou aqui, ó, os números base, esses números aqui de 1 a 10, né, de 1 a 12, eles vão se repetir, ou seja, no 13, 14, 15, né, na família aqui do Tim, alguns deles não se repetem completamente, mas eles meio que derivam-se dele, né? Por exemplo, o 13, você vê aí que ele é parecido com o 3, né? Por exemplo, o número 3 é T, se escreve T-H-R-2-E, e já o número 13 se escreve T-H-I-R, né? É uma derivação, veio ali do 3. O 4 é igual, né? O 14 é igual o número 4, né? O 15 muda aí apenas o V para o F, né? O 16, que é o 16, é o mesmo. O 17, você vê que é a mesma escrita aí do 7, do 18 e 19. O mesmo vai acontecer também com a família das dezenas. Então, olha só, o 20, que deriva-se do número 2, que é 2, começa com TW, né? TW, só ele muda aí porque você utiliza o EN para formar o 20. A mesma coisa acontece aí com o 30, que já deriva aí do 13, né? E do 3 começa com TH e R, né? Então a mesma derivação. O 40 também só perde aí a letra U de for. Aí você tem agora 40, né? Então é parecido, deriva-se, né? Perde algumas letras. E isso vai acontecer com o 50 também, que é a mesma coisa ali do 15, né? 50. Então você memorizando aí o 15, você já tem de tabela a escrita aí do 50, ok? E isso vai acontecer com 60, 70, 80 e 90. Você vê que tem a repetição do número base, né? O 66, 77, 88 e 99. O que vai acontecer aqui é que você vai acrescentar na família da dezena a terminação TY, que pronuncia T. T, um som bem curto, T, diferente do som do TIN, que é um I mais longo, seguido de N, né? Ó, IN. Aí você tem, por exemplo, para me diferenciar o 16 do 60, basta você prestar bem atenção na pronúncia como ele fala. Se ele falar um I mais longo, é porque ele está falando o 16. Se ele falar um I mais curto, é porque ele está falando o 60. Observe aí, ó. 16, 16, in. 60, 60, 60. Ok? Percebeu aí a diferença? Então, quando o I for mais puxado para IN e N, é os teens. Quando a pronúncia estiver mais fraca, né, mais curta, por exemplo, 60, você já vai perceber que é a família da dezena. Ou seja, o 40 também, o TR às vezes tem som de RY. Por exemplo, eu posso pronunciar o 40 de 40 ou então 40.
eu posso pronunciar o 20 de 20 ou 20, ok? O 30, 30 ou 30, ok? Então, o RY, o TY tem, às vezes soa como RY, ok? Isso na pronúncia americana, beleza? Então, essas são as três famílias, né? Você tem aí a família base, que é de 1 a 12, a família base de 1 a 12. Você tem aqui a família teen, né? A idade do teen, o teenage, que é de 13 a 19. E você tem as dezenas, né? Aqui não tem a dezena 10, ela está ali na frente, mas você tem aí do 20 ao 90, ok? Essa é as três famílias. Quando você chega aqui em 90, né? Vamos supor, eu quero agora dizer o número 21, que eu não sei como é que eu digo. Aí você vai juntar aqui, olha só, você vai juntar a idade da dezena com a família base, né? Você tem 21, vai ficar 21, não, 21, essa é a dezena mais unidade, né? Aí 22, que é 22, 23, que é 23, ou seja, você vai repetir, você vai usar apenas o número da dezena, né, que é 20, e as unidades até o número 9, né, de 1 a 9. Então vai ficar 21, 22 até 29, que seria 29, ok? Isso vai acontecer também com as outras dezenas. Se eu quiser dizer 31, eu vou dizer 31. Se eu quiser dizer 32, 32. E assim vai. O mesmo acontece com o 40, o 50, o 90, o 60, o 70, o 80 e o 90. Quando eu chego aqui no 90, eu chego no limite máximo aí de junção da dezena com a unidade, né? Então, eu vou ter aqui o número 99, né? Olha só, observe aqui no 90, eu falo 91, 21. 92, na verdade, 91, 91. 92, 92. 93, 93. 94, 94. 95, 95. 96, 96. 97, 97, 98, 98, 99, 99. Quando eu chego no 99, acabou aí as famílias. Então vai entrar agora em ação uma outra família, que é as famílias das centenas. E a família das centenas, pessoal, ela é representada pelo esse nome preto aqui chamado hundred. Hundred é a palavra que corresponde a centena. Então, se eu quiser dizer o número 100, eu vou repetir a família base, que é o one, e eu vou repetir também, eu vou dizer em seguida a palavra hundred. Então, vai ficar número 100, 100, ok? 100. Se eu quiser dizer 200, eu digo 200. Se eu quiser dizer 300, 300. Então, você deve memorizar esse nomezinho aqui da centena, que é hundred. Assim como você deve memorizar também os nomes das dezenas, que seria dessa aqui do 20 ao 99, né? Lembrando que as dezenas sempre terminam com TY. Então, você não vai... As dezenas terminando com CY, você não vai se equivocar, não vai confundir com outros números, que no caso, os teens lá, né? Ok? Muito bem, então, esse é o sistema numérico. Aí você vai juntar agora a centena, né, a dezena e a unidade, que é o limite máximo aqui. Quando você chega em 900, o limite máximo da junção dessas três famílias é a 999. Como é que eu digo 999? Aí eu falo aqui 900, que é a centena, 900, 90, que é a dezena, eu falo 90, e 9, que é o número base, eu falo 9. Então, eu tenho 900, 900, 99. Isso a gente já viu em outras aulas, né? Em outras oportunidades, como falar os numerais. E agora nós temos, mais uma vez, eles voltando, revisando aqui de uma forma geral esse assunto, ok?
Chegado aí em 999, eu vou agora entrar em uma outra família, que é a família dos milhares, né? Ou milhar, na verdade. Então, você tem aqui 1000, né? 1000. Aí você vai falar agora, vai ser representado o milhar pela palavra thousand. Thousand, essa palavra aí, T-H-O-U-S-A-N-D, é thousand. E eu tenho aqui o número base one. Se eu quiser dizer 1000, eu vou dizer 1000. Se eu quiser dizer 2000, eu vou trocar aqui o número base de one por two. Então eu vou colocar e vai ficar 2000, que é 2000. E assim sucessivamente, 3000, 3000, 4000, 4000 e aí vai, né? Então, essa é a maneira, né, a técnica, como funciona o sistema numérico na língua inglesa. Se você não entendeu, volta o vídeo aí, vê de novo, até você conseguir aprender. Na dúvida, você entra em contato conosco, ok? Agora nós vamos para a atividade. Nessa primeira página aqui, você tem a seguinte atividade. Você vai escrever os números... vai escrever os números conforme se pede aqui o modelo, né? Você tem o número 2 e está escrito aqui 2. Você vai escrever por escrito o número 15, o número 22, todos eles que estão aqui na ordem, né? Ah, tem aqui 110, né? Como é que eu escrevo 100? Aí eu vou colocar 100 e o número 10, 10, né? É só voltar o vídeo, você vai entender aí de boa como resolver essa atividade, beleza? Próximo, aqui na 2, nessa página, que é a segunda questão, você vai agora responder umas perguntas usando ainda os números, a escrita dos números, né, os números cardinal, no modo escrito. Aí você vai responder essas perguntas de acordo com o seu conhecimento. Por exemplo, a letra A, ele está perguntando How old are you? Né? Qual é a sua idade? Aí você vai responder I am, a idade, né? I am 12 years old. Né? Você vai sempre colocar desta forma. Letra B. Letra B. How old is your math teacher? How old is your math teacher? Qual é a idade do seu professor de matemática? Letra C. How old is your father? Qual é a idade do seu pai? Letra D. How old is your grandmother? Qual é a idade da sua avó? Letra E. How old is your best friend? Qual é a idade de seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Letra F. How old is your mother? Qual é a idade da sua mãe? Ok? Então você responde aí sempre por extenso, sempre. Nunca coloque apenas um número, você vai escrever o nome do número, né? Como se escreve o número. Na terceira questão, a próxima questão aqui, você vai escrever a palavra correto ou incorreto de acordo com as alternativas. Então, na alternativa A, por exemplo, tem lá que 3 se escreve 3. Então, se estiver correto, aí você escreve a palavra correct, que é a primeira, e se estiver incorreto, você escreve incorrect. Então, essa está muito fácil também. É só você dar uma analisada aí, volta lá na parte da tabela, então olha no livro, e vê aí se as palavras, o número dos números, o nome dos números, na verdade, se eles estão batendo aí corretamente com o número. Se não estiver, aí você vai corrigir dizendo se está correto ou incorreto, ok? Próxima questão é a 4, né? Escreva a resposta fazendo a adição dos números abaixo. Olha só. Você tem aqui 8 mais 9, aí você vai escrever o resultado que corresponde aí a 8 mais 9. E assim sucessivamente. Você vai escrever o resultado da letra B, o resultado da letra C e o da letra D, ok? Essa imagem aí, how old, é uma figura aqui, uma mulher com uma calculadora. How old está explicando apenas a questão da idade, né? Uma expressão, como você diz aí, como se pergunta a idade. Então, essa aí já é o assunto da atividade anterior, que seria a 2.
Vamos para a próxima página, essa aqui. Nessa página você vai também responder a estas perguntinhas, né? É umas perguntas aí relacionadas a número, você precisa fazer alguns cálculos, né, para responder, sempre colocando o número escrito. Nunca coloca aí o algarismo não, né? Só o número escrito. Então, a primeira pergunta, a letra A, está perguntando aqui, ó, how many, que quer dizer quantos, né? How many days are there in one year? Ou seja, ele está perguntando quantos dias se tem em um ano, né? Então, um ano tem quantos dias? Aí você vai pesquisar e responder aí o número, escrevendo o número da quantidade de dias equivalente a um ano, ok? Letra P, how many hours are there in 3 days? Então, dentro de um espaço de 3 dias, quantas horas tem esses 3 dias? Lembrando que um dia tem quantos, né? Quantas horas tem um dia? Aí você vai e multiplica aí por 3, ok? Você vai chegar ao resultado e a resposta correta desta pergunta. Na letra C, how many minutes are there in 20 hours? Ou seja, quantos minutos existe num espaço de 20 horas? Então, quantos minutos? Quantos minutos tem uma hora? Quantos minutos tem uma hora? Então, você sabendo aí quantos minutos tem uma hora, aí você vai e multiplica por 20, né? E aí você vai ter o resultado e a resposta dessa pergunta. Letra D, how many years are there in a century? Quantos anos existe dentro de um século? Ou seja, um século, o que é um século, né? E você vai aí pesquisar e saber o que é um século, quanto tempo equivale a um século, e você vai responder dizendo quantos anos tem um século, beleza? Letra E, how many years have passed from 1689 to 1988? Ou seja, quantos anos se passaram dentro do espaço de 1689 a 1988? Ou seja, vamos supor que uma pessoa nasceu em 1689, mas ela veio a morrer em 1988. Então, quanto tempo de vida, né, ela viveu aí durante esse período? Aí você vai responder. Basta você fazer uma subtração aí de 1689 menos 1988. Você vai ter o resultado. Aí você escreve aí por escrito nesta alternativa, beleza? A 6 está muito fácil, está facílimo, né? O que você vai fazer na questão 6? Você vai colar ou desenhar a sua família e escrever a idade de cada um. Ou seja, cada quadrado você vai desenhar aí, ou colar uma foto, você não sei. Você pode ficar à vontade aí na questão da arte. Um membro da sua família, né? Aí embaixo tem age. Aí você vai colocar a idade. Por exemplo, eu desenhei aqui o meu pai, né? Aí eu vou colocar na legenda aqui embaixo, he is 22 years old, ou seja, ele tem 22 anos de idade, beleza? Então é facinho, né? Você vai fazer aí com todos esses quadradinhos desenhando a sua família, beleza? Então é só isso, né, galera? Então na próxima aula estaremos de volta aqui. Na dúvida pode entrar em contato. Você vai fazer a atividade da página 41 a 49, das questões de 1 a 9, ok? Faltou uma página aí, mas a página 9 está contida lá no livro de vocês. Ok? Na dúvida, pode entrar em contato. Eu vou agora ficando por aqui. Um grande abraço e fui!